Meus irmãos, graça e paz de Jesus sobre o coração de cada um de vocês. Uma ótima quarta-feira, nós estamos na nossa quarta renovada. E hoje eu queria trazer uma mensagem da parte do nosso Deus ao seu coração. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 16. Nós vamos ler alguns versículos e meditar sobre um tema muito importante para esses dias, que eu costumo dizer que é os dias de pandemônicos, porque existe uma pandemia, mas existem ações malignas por trás deste momento que tem causado coisas em pessoas, mas também é uma oportunidade de uma reflexão sobre um assunto que talvez, quando a vida está tudo bem, nós não paramos para pensar na eternidade. E sabe qual é o título da mensagem de hoje? Eu gostaria que você a ouvisse atentamente e a partir do título nós construíssemos algo precioso. Qual é o seu destino após a morte? Lucas 16, um texto conhecido como o rico e o mendigo. A partir do versículo 19. O texto nos diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida. Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre vocês, entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Nessa história existe uma mensagem muito clara que Jesus contou. A mensagem é: qual é o seu destino após a morte? Existem apenas 2 destinos: o céu e o inferno. E eles são bem exemplificados por 2 homens: o rico e o mendigo Lázaro. A primeira coisa que você precisa entender é que o que Jesus está contando é uma história e não uma parábola. Sabe por quê? Porque as características de uma parábola, elas são uma figura ilustrativa. Por exemplo, Jesus contou, na maioria das suas pregações, ele usou 30% de parábolas. E ele costumava iniciar as suas parábolas dizendo: o reino dos céus é semelhante a... Era algo comparativo. E ele comparava ao joio e trigo, ele comparava aos filhos, à ovelha perdida, à pérola de grande valor, ao tesouro escondido, às sementes. Fazia comparações. Você nunca vai ver Jesus usar nomes em parábolas, mas sempre figuras, pessoas ou coisas. Nessa história, Jesus está usando pessoas e dando nome, como Lázaro.
Então nós estamos diante de uma história que provavelmente foi real. Essa história retrata a brevidade e a eternidade de maneira escancarada. Jesus expõe a brevidade da vida e a eternidade, para que todos nós pudéssemos refletir a respeito delas. O rico e o mendigo Lázaro, ambos tiveram uma vida nesse mundo. E por mais longevidade que eles pudessem ter, se nós colocarmos como um parâmetro a sua vida, por mais longa que foi, 100 anos. Difícil e raro de acontecer alguém chegar a 100 anos. Mas o que é 100 anos na eternidade? Se você tirar 100 anos na eternidade, lhe sobrará a eternidade toda. Na eternidade não há somatória de anos, porque não há fim. Agora, se nós mostrarmos isso na nossa vida de hoje, a qual a própria Bíblia diz pelo Salmo 90, que se chegarmos a 70, 80 anos, chegamos bem, o que passar disso é enfado e canseira, porque a vida de um ser humano resume a esse tempo de vida. Se perdermos 10 anos de 100 anos, nós perdemos uma parte considerável da nossa vida, 10% dela. Mas na eternidade não haverá perda, porque não haverá contabilidade de tempo. Então, por mais que essa vida seja longa, ela nunca se comparará à eternidade com Cristo. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre a eternidade, uma ilustração legal, procure no YouTube a corda, Francis Chan. Há uma ilustração muito legal sobre a corda, que o Chan, ele resume o que é a nossa vida perante a eternidade. E ele pega uma corda sem fim, faz de conta que essa corda está saindo daqui e você não vê o fim dela. E ele pinta apenas a pontinha de vermelho, e ele diz, essa ponta aqui é a nossa vida nesse mundo. E essa corda aqui dá centenas de voltas no universo. Essa centena de voltas no universo é a sua eternidade. Se você quiser vê-la, isso é muito legal. Então nós vemos que ambos, rico e Lázaro, estão na eternidade, mas em destinos diferentes. A morte e a vida, elas são reais, assim como também o inferno é tão real como essa terra. A morte, ela não muda o destino de alguém na eternidade. Ela apenas conduz você para o destino que você escolheu nessa vida. Vamos analisar o texto. A vida de ambos, do rico e do mendigo Lázaro. Se você olhar aqui em Lucas 16, o rico, talvez, diz que ele está no inferno, e nós chegaremos lá. Talvez você deve pensar que Jesus tem algum problema ou alguma dificuldade com os ricos ou com riquezas. Contudo, essa expressão, rico, se refere a alguém que fez das riquezas ou do dinheiro o seu salvador. Alguém que faz das coisas deste mundo aquilo que redime a sua alma. Em Mateus 6, 24, Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Ou você há de aborrecer um e agradar o outro, ou você devotará muito a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e às riquezas. Jesus disse isso de maneira clara. Um outro bom exemplo está em Marcos 10, quando Jesus se depara com um jovem rico que está interessado na vida eterna. E Jesus fala que o problema era a riqueza que estava no coração dele, e ele precisava abrir mão dela, ao ponto que ele não foi capaz de abrir mão da riqueza desse mundo para conquistar a riqueza eterna. Rico é alguém que faz das riquezas desse mundo o seu salvador, a sua fonte de prazer, de alegria e de dedicação. Tudo isso está envolvido com o dinheiro. O texto nos diz bem assim, versículo de número 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e linho finíssimo. Primeira coisa, esse homem vestia roupas da grife que somente os imperadores romanos vestiam. Era alguém que possuía muito dinheiro. Essa é uma primeira característica. Segundo, vai dizer que todos os dias, no próprio versículo 19, ele se regalava
esplendidamente. A sua vida era uma extravagância. Ele consumia coisas muito caras, coisas raras. Era alguém que se servia do banquete dos principais prazeres deste mundo. A expressão todos os dias, ela nos dá a entender que é alguém que vivia a vida como se ela se resumisse apenas a esse mundo. Ele não queria perder nenhum detalhe, nenhum minuto e nada. E ele desejava gastar-se para esta vida tão breve. A terceira característica desse rico é que ele não amava a Deus, porque ele amava a riqueza. E também ele não amava o seu próximo, porque vai dizer que havia também, no versículo 20, um mendigo chamado Lázaro, e ele vivia à porta desse rico, desejando comer as migalhas, as sobras que caíam da mesa deste homem. Então esse rico, ele não obedecia aos mandamentos de Deus. A ideia de Lázaro estar à porta da casa do rico nos traz a compreensão que alguém tão necessitado quanto aquele mendigo Lázaro estava fazendo parte da vida daquele homem. No caminho que ele passava todos os dias, era alguém com que ele dividia a sua história, estava à sua volta, mas que ele decide ignorar e não ver. Esse era o rico. Quem era o mendigo? O mendigo, Lázaro, o texto vai dizer que ele vivia da mendicância, que era o mais baixo nível de vida, de alguém dependente. Um mendigo, ele não tem armário para guardar comidas, ele não tem guarda-roupa para guardar os seus pertences, ele não tem também um lugar para morar. Ele vive uma vida peregrina e totalmente dependente. Ele pede e depende do outro o ajudar. A vida deste mendigo não foi nada fácil, diz a história aqui, porque além de depender de um rico insensível e avarento, ele desejava as migalhas, ou seja, as sobras da vida daquele homem. Ele também era alguém que tinha uma doença terrível. As chagas cobriam seu corpo, ou úlceras. O que são isso? São tumores com pus, feridas cheias de pus. E os seus únicos companheiros de vida eram os cães que lambiam essas feridas. Bom, Jesus se utiliza do exemplo de alguém que tem uma vida no mais alto nível de sofrimento. Na verdade, Jesus usa dois exemplos extremos. Por exemplo, o rico, ele vai dizer que é alguém que aproveitava o melhor dessa vida todos os dias. Então é como se fosse alguém muito, muito rico. E ele vai dar o exemplo do mendigo Lázaro, alguém tão pobre e uma vida tão difícil, que além de não ter nada, ele sofria terrivelmente com a doença de Chagas. Os dois morrem. A vida de ambos tinha uma diferença brutal, um extremo, mas a eternidade também haverá essa mesma diferença, uma diferença brutal. Como deve ter sido o funeral deste rico? Bom, imponente, cheio de honrarias e pessoas importantes dizendo aquela famosa frase fúnebre: descansou. Mas olha o que diz a palavra de Deus aqui nos versículos 22 e 23 de Lucas 16. Vai dizer assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu Abraão e Lázaro junto dele. O texto vai nos dizer que o rico estava no Hades. Algumas versões bíblicas falam a expressão Hades, outras já trazem a tradução correta, que é inferno. E vai dizer que ele estava no inferno em tormento. Ele não estava então descansando, ele estava em tormentos. Segundo, ele foi sepultado. Onde estava o corpo daquele homem rico? Onde todos vão, para o cemitério, para o sepulcro. Lá estão todos os corpos, mas a alma dele estava diante de Deus. A Bíblia fala que
pó volta ao pó, mas a nossa alma, quem Deus nos deu, volta a Deus, ela é devolvida para Deus. Então Jesus, ele está dizendo que não existe a ideia de morreu, acabou. O que está escrito em Hebreus 9, 27, é bem assim: e assim aos homens está-lhes ordenado morrerem apenas uma vez, e depois virá o juízo. Morre apenas uma vez, e logo em seguida, o juízo. Tem uma frase de um amigo meu, que é o Matheus Garcia, que eu gosto demais. Ele fala que a morte é apenas o começo da eternidade. Então, quer dizer que quando você morre, não é o fim, não acaba, mas é apenas o começo, está começando a sua eternidade. Você está preparado para a morte? E você sabe qual é o seu destino na eternidade? Agora, o que acontece com o mendigo Lázaro? No versículo 22 diz assim que imediatamente os anjos o levaram para junto de Abraão. Eu gosto dessa expressão imediatamente, porque ela quer dizer que não haverá tempo depois da morte para arrependimento ou qualquer possibilidade para mudar o destino na eternidade. Morreu imediatamente. A Bíblia diz que você será conduzido para o seu destino. Se você viveu nessa vida, nessa terra, como alguém salvo, você será conduzido para a eternidade na salvação. Se você viveu nessa terra como alguém condenado, você será conduzido imediatamente para a condenação. O texto também vai dizer que os anjos o levaram. Não foi um anjo, mas foram anjos, dá a ideia de uma escolta de exército, alguém que tem honras. Então, o mendigo Lázaro foi levado à presença de Abraão, que é a própria presença de Deus, com honrarias, como alguém salvo, digno da recompensa eterna. Bom, um parênteses muito importante aqui. Nós sabemos que o rico foi condenado porque pessoas que a Bíblia chama de rico ou rica, são pessoas que fizeram do dinheiro ou das riquezas. Se você olhar em Mateus 6, 24, você vê em umas versões a palavra riquezas e dinheiro com D maiúsculo, se referindo a uma autoridade, a uma entidade, não a uma cédula apenas, a um objeto. Alguém que tem autoridade. Pessoas que depositam o seu coração, a sua vida, e têm eles como seu salvador. Ele foi condenado porque fez do dinheiro, da riqueza, o seu salvador. Explicando melhor, seria assim: Cristo. Quem são os seguidores de Cristo? Os cristãos. Riqueza. Quem são os seguidores da riqueza? Os ricos. Jesus disse em Mateus 19, do 23 ao 24, vai dizer bem assim: em verdade lhes digo que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E em Mateus 5, versículo 3, vai dizer: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. A expressão pobre é alguém que pode ter tudo nesse mundo, até mesmo riquezas, mas entende que elas, e nem ele mesmo, são suficientes para receber as promessas de Deus, como a salvação. Você, pobre, alguém desprovido, alguém necessitado, que precisa se humilhar diante de Deus, mas alguém que se considera rico, que faz da sua riqueza o mérito ou a condição para conseguir todas as coisas que deseja. Ok, eu acredito que de alguma forma eu consegui explicar o que significa na Bíblia a expressão rico. Agora, por que Lázaro foi salvo? Porque ele foi um mendigo? Porque ele foi pobre? Porque ele foi humilhado? Porque ele passou fome? Não. Nenhuma das nossas obras, sejam elas boas ou más, podem nos garantir a salvação, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9,
Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. E o próprio Senhor Jesus, ao chamar aquele mendigo de Lázaro, que era o nome dele, a resposta da salvação está ali. Porque o nome Lázaro significa a quem Deus ajuda. Um rico, ele diz: eu tenho tudo, não tenho falta de nada e não preciso de ninguém. Um pobre de espírito, ele diz: eu preciso de ajuda. O Senhor Jesus disse em Marcos 2,17: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Não vim chamar os justos para o arrependimento, mas sim os pecadores. O que ele quer dizer? Alguém que precisa de ajuda, que precisa de um Salvador para consertar o seu mundo, para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida. Jesus estava contando essa história para pessoas, e ao mencionar o nome Lázaro, nitidamente as pessoas já entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Ali estava alguém que confiava em Deus como seu auxílio, como a sua ajuda. Olha só, primeiro, o nome Lázaro era um nome muito comum na época. O próprio Senhor Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Isso está registrado em João capítulo 11. Lázaro, irmão de Marta e Maria, da cidade de Betânia. Segundo, as pessoas sabiam que nomes tinham a ver com significado e não com pronúncia. Jesus, ao contar a história de Lázaro, intencionalmente ele coloca Lázaro na história, porque o nome de Lázaro remete àquele que confiava em Deus como seu Salvador. Terceiro, quando Jesus conta a história e dá o nome do mendigo de Lázaro, as pessoas entenderam na mesma hora que fazia parte de alguém que tinha Deus como seu ajudador, como seu Salvador. Era alguém que confiava na salvação provida por Deus. Ei, olhe as circunstâncias da vida deste servo de Deus, o mendigo Lázaro. Mendigo, cheio de chagas, sozinho, alguém com uma vida totalmente sofrida, alguém com uma vida que alguém pudesse dizer, uma vida insignificante, uma vida cruel. Mas nem mesmo essas circunstâncias foram capazes de lhe tirar a salvação, porque a salvação não tem a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com a confiança em Deus, em quem você coloca a confiança. Lázaro está no céu porque Deus tornou o seu ajudador. O rico está no inferno porque ele confiou nas riquezas deste mundo. A história que Jesus está contando nos dá a ideia que o rico tinha muito, tinha tudo, mas não tinha Deus. Lázaro não tinha nada, senão ao próprio Deus. Agora eu quero falar sobre o inferno e as suas realidades. O que é o inferno? Como é? O inferno é um lugar de extremo tormento. Olha o versículo de número 23. Ele vai dizer assim: eu estou sendo atormentado. Segundo, o inferno é um lugar que não haverá consolo algum. Versículo 24 e 25. Pai Abraão, peça que tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe apenas a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou em tormentos nesse fogo. Sabe qual vai ser o desejo das pessoas que vão para o inferno? O desejo delas será morrer. Em Apocalipse, capítulo de número 9, versículo 6, está escrito: naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O que pensam as pessoas quando querem morrer? De alguma forma, a morte é um consolo. Ela põe um fim a um sofrimento de uma vida. Mas na condenação eterna não haverá morte. Outra realidade do inferno: o inferno é para sempre e lá ninguém pode sair. Olha o versículo 26, diz assim: entre você e nós existe um grande abismo, ao ponto de quem está aqui não pode ir para aí, e o de que está aí não pode vir para cá. E último, o inferno é o lugar onde se pede ajuda e não recebe. Versículo 27. Pai,
eu peço que mande Lázaro à casa minha paterna. Ele está pedindo ajuda, só que a sua ajuda não é ouvida. Essas são um pouco da realidade do inferno. E quais são as realidades do céu? Vamos falar do céu e as suas realidades? O céu é um lugar cheio de fontes de toda vida e consolo. Quando o rico diz para que mande Lázaro molhar a ponta do seu dedo para refrescar a sua língua, ele está se referindo que lá havia tantas fontes que apenas uma gota do céu naquele inferno seria suficiente para o consolar. Uma gotícula de uma ponta de um dedo. Mas no céu há tantas fontes infinitas. Uma segunda realidade do céu é que ele é um lugar de descanso. E a palavra descanso, ela está apontando para Cristo. Porque no céu nós vamos desfrutar sem limites e sem qualquer reservas de quem Cristo é e do que Ele pode oferecer. Então no céu nós teremos uma eternidade para conhecer a Cristo e desfrutar de tudo o que Ele é. Uma pergunta muito importante: como posso garantir o meu destino no céu? O próprio texto responde. O rico pediu para que Abraão, que tipifica a própria presença de Deus, enviasse Lázaro à sua casa paterna e pregasse, ou anunciasse aos seus irmãos, para que eles não viessem para aquele lugar de tormento que era o inferno. E a resposta de Abraão foi: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Ao dizer eles têm Moisés, está se referindo à lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aos profetas, está se referindo a profecias que apontavam para Jesus como o único e suficiente Salvador, a quem Deus enviaria ao mundo para ajudar o perdido a encontrar salvação. Então, nós entendemos que ao dizer Moisés e os profetas, estão se referindo à própria palavra de Deus. E se agora se referindo a mim e a você, como nós podemos receber salvação, está na própria palavra de Deus. Quando Jesus disse ao povo judeu, aqui, havia apenas os profetas e a lei, mas agora nós temos os escritos do próprio Filho. Em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 1 e 2, está escrito: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Olha só, a mensagem de salvação que Deus providenciou ao mundo, ela está centrada em Jesus. O versículo central da Bíblia é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Olha a mensagem: para que aquele que nele crê tenha a vida eterna e não seja condenado. É somente por meio de Jesus, o Filho de Deus, que podemos receber a salvação, garantir o céu e ser conduzido para a eternidade na presença de Deus. Eu quero concluir com algumas reflexões ao seu coração. E atente para essa mensagem. A morte é uma realidade tanto quanto a própria vida. Alguém já disse que talvez a morte ela é mais real do que a vida, porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Mas ambas são reais, vida e morte. Ela chega para todos. Ela chegou para o rico, que regalava a sua vida todos os dias de maneira esplêndida, e ela chegou também ao mendigo Lázaro. Então a morte ela é real. Segundo, o céu e o inferno são tão reais como este mundo que você está vivendo agora, me ouvindo. E é aqui neste mundo que você define qual é o seu destino para a eternidade. É aqui, neste mundo, que você define o destino. O texto que nós lemos que imediatamente foram conduzidos. Não haverá tempo para depois. É agora. A própria palavra de Deus diz: hoje é um dia oportuno. Hoje é o dia de salvação. O seu dia é hoje, agora. Terceiro,
O dia do juízo é para todos. Ele está chegando. Jesus disse em Apocalipse 22, 20: eis que venho sem demora, amém. E diz que a igreja diz: olha, Maranata, vem Senhor Jesus. Há um anseio no coração de Jesus vir, e há um anseio no coração do seu povo para que Ele venha. Um último conselho, e tão importante, é: invista mais na sua alma do que no seu corpo. O rico investiu a sua vida, a sua riqueza, todos os seus recursos no seu corpo. Ele regalava esplendidamente todos os dias. No entanto, Lázaro investiu na sua alma. Por mais que você se dedique ao seu corpo, ele tem um destino. Ele vai para o sepulcro, e ao sepulcro volta todo o corpo, e lá fica. Agora nossa alma se volta para Deus. Ela não envelhece, ela não perece, ela não morre, ela é para sempre. Qual é o seu destino após a morte? Onde você vai passar a eternidade? Hoje, você está mais próximo da eternidade. Algumas pessoas dizem: eu não quero nem pensar na morte, eu não gosto de pensar nisso. Mas ainda que você não queira e não goste, ela é real. Ela está vindo ao seu encontro, e aí mais cedo ou mais tarde ela se aproxima. A eternidade, ela está vindo ao seu encontro. E onde você passará a sua eternidade? Jesus diz que há apenas dois destinos: céu e inferno. Há apenas duas pessoas: aquelas que confiam em Deus como o ajudador para a sua salvação, ou aquelas que confiam neste mundo. Eu quero orar por você. E se você desejar entregar a sua vida para Jesus e passar a sua eternidade com Ele, faça essa oração conosco. Deixe o seu nome aí para nós, e nós entraremos em contato com você, seja pelas redes sociais ou pelos nossos contatos. Alguém vai dizer para você aí o que você precisa fazer, mas vamos orar nesse momento. Pai, eu quero orar no nome de Jesus, que é sobre esse nome que nós temos salvação. Se nós confessarmos a Cristo e crermos de todo o coração, nós seremos salvos. A salvação, como está escrito no livro do profeta Jonas, ela vem do Senhor. Deus, somente o Senhor pode nos livrar da eternidade condenatória, de um inferno. E o inferno, ele sempre começa aonde Cristo não está. O céu começa numa decisão por Cristo como seu único e suficiente Salvador. As pessoas que estão desanimadas de seguir o caminho como cristãos, principalmente nesses dias em que nós não podemos reunir nos templos, congregar, Senhor, em nome de Jesus, anime elas. Espírito Santo, fortaleça essas vidas e essas pessoas ficar firmes, a guardar a sua fé, a permanecer fiéis até o fim, porque nós receberemos a coroa da justiça. Guarda-nos, proteja-nos. Nós desejamos, Senhor, viver para sempre ao seu lado. Nós queremos o céu, nós queremos a tua presença, nós temos saudades da tua presença. Então, Deus, anime os cristãos, fortaleça os seus filhos, aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela primeira vez e desejam entregar a sua vida a Cristo, o Salvador que Deus providenciou ao mundo. Que eles recebam agora a confirmação por meio do Espírito Santo, pela palavra que está escrito, que era por meio da palavra em que nós seremos salvos, como o próprio texto, a história que Jesus contou. Lá há Moisés e os profetas, aqui há o Filho de Deus escrito na palavra. Que eles venham confiar em nome de Jesus. Seja uma noite de salvação aos lares, de transformação. Deus, que essa mensagem, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor venha impactar os corações, para que eles decidam pela eternidade, para que eles pensem na eternidade, para que eles se voltem para o céu, porque hoje é um dia a menos nesse mundo e um dia mais próximo da eternidade. E o teu desejo é que nenhum se perca e que ninguém morra sem a salvação. A palavra do Senhor diz que o Senhor não se alegra na morte de um ímpio. Todavia, o Senhor sente prazer na morte de um justo, porque a morte só o promoveu para a eternidade. Guarda-nos, Senhor, que
que nós venhamos dizer como Paulo em 2 Timóteo capítulo 4: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nós desejamos, nós dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, vem. Assim oramos em teu nome. Se você ouvir essa mensagem, eu tenho alguns conselhos. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia Sagrada. Não precisa ser a nossa. Procure uma igreja, alguém para ensinar a palavra de Deus para você congregar, para você conhecer Jesus e para você viver o plano de Deus. Leia a Bíblia, nela contém a vida, o Espírito da vida. E nós nos colocamos à disposição de vocês. Na próxima quarta, no dia 6 de maio, eu continuo essa mensagem com o lado B dela. E o tema será: como será o nosso corpo na eternidade? E o que nós faremos na eternidade? Você já está convidado para participar. E nesse domingo, é o domingo da ceia do Senhor. Nós estaremos participando da ceia, mesmo que não presencial, mas ceando, lembrando da morte de Jesus que nos livrou da eternidade no inferno. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana, cheia da presença do Senhor Jesus. Guarda e coloque em ordem a tua vida e a tua casa. E que o nosso Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, amanhã e para sempre. No nome de Jesus. Fiquem em paz.